A gente vem percebendo, e não é de hoje, vocês vão concordar comigo, não é de hoje que quando você entra numa sala de aula e pergunta assim para os seus alunos, o que você quer ser? Que profissão você quer seguir? Que caminho você quer tomar? Que carreira você quer fazer? Se é que a gente pode usar esse termo, né? Carreira, porque hoje em dia as profissões elas mudam constantemente. A gente percebe que, olha, eles falam 1 milhão de, de empregos. YouTuber, jogador, gamer, tudo. Médico, cientista, o que vier, veio. Mas professor, né? Eu quero ser professor. A gente não vem escutando mais com certa facilidade, ou nem escuta mais o que vem a ser, ou querer ser professor. E aí nós podemos começar a refletir que existe então alguns pontos, né, algumas coisas que a gente pode colocar na mesa. E uma das primeiras coisas que a gente pode colocar na mesa é que, olha, existe então uma relação de professor com a sociedade, né? Professor sociedade, sociedade professor. Existe uma relação de professor e aluno professor. E existe uma relação de professor com professor ou professor com o seu próprio professor, né? Professor olhando para o espelho. E cada uma dessas relações, elas meio que vão, olha, nos colocando pontos importantes. Quando a gente vai nessa primeira relação de professor com sociedade, a gente percebe que, olha, já não é de hoje que a sociedade fala mal do professor. E quando eu digo fala mal, eu não estou dizendo o carinha que diz, o professor não está dando aula. Não é isso. O falar mal do professor aqui é o que a mídia constrói como imagem do professor. E a gente vai falar um pouquinho mais disso aqui na frente. Essa segunda relação que eu levantei, do professor com os alunos, é uma relação que a gente vê deles para conosco. Eles não se admiram conosco. Eles não querem ser igual a gente. Por quê? Essa é uma pergunta que eu levanto. Porque o meu aluno não quer ser igual eu. Porque ele não tem que ser mesmo. Espera lá, meu Deus do céu. Vamos fazer uma pausa aqui. O que eu mais quero que as pessoas sejam é igual a mim. Que as pessoas sigam a minha profissão. Que as pessoas gostem do que, do que eu faço. Que as pessoas imitem, no sentido assim, veja, se eu estou fazendo um bom trabalho, se eu estou dando uma grande aula, se eu estou ensinando bem, automaticamente é de se esperar que ao me olharem, queiram ser igual a eu. Isso não é arrogância, prepotência, não é isso. É quase que natural. A maioria das escolhas de profissões parte do exemplo. Eu vejo um médico salvando uma vida, eu quero ser médico. Eu vejo lá um advogado no meio de um tribunal defendendo, achando a solução de um caso, eu quero ser advogado. Eu vejo um veterinário cuidando de um bezerrinho, poxa, que bacana, eu quero ser veterinário. E o inverso também existe. Eu vejo lá um veterinário matando um bezerro, eu vou ficar tentando, cara, eu não quero nunca ser isso. Ou eu vejo um médico sendo estúpido, sendo arrogante, cara, eu não vou querer ser isso. E assim nas demais profissões. Então, pera lá. Por que os meus alunos não querem seguir a minha profissão? Por quê?
Ah, porque paga mal. Ah, porque é desvalorizada. Ah, porque... Ah, a gente já sabe tudo isso. Ah, eu não vou ficar falando do que a gente já sabe. A ideia é falar do que a gente não sabe. Né? É por isso que a gente está aqui. A ideia é fazer uma coisa que a gente não encontra nessas reuniões aí de ATPC por aí, né? Essas formações e tudo mais. E eu digo isso colocando na mesa um exemplo que aconteceu comigo. Foi esse ano ainda. Né? Eu estava dando aula, beleza, super animado, suando pra caramba, com a voz cansada já. Mas é a minha profissão, não estou reclamando não. Eu ganho para isso. E aí, no meio da aula, já pro final, assim, uma aula dupla, que eu odeio aula dupla, tá? Que eu acho muito cansativo para eles e pra gente. Ainda mais se a gente é intenso, né, no sentido da explicação, a gente é intenso no que está fazendo e tal. E aí, um aluno levanta a mão, vou até falar o nome dele, porque tem um monte de aluno com o mesmo nome, chamado Felipe. E o Felipe fala assim: professor, você é tão inteligente, você é tão bom, você é tão esperto, por que que você escolheu ser professor? E aí a sala inteira vira para mim como se o Felipe estivesse me ofendendo. Né? E o Felipe, pô, um excelente aluno e tudo mais. E eu respondi assim pro Felipe, falei, olha, Felipe, porque eu gosto, porque eu acho bacana, que eu me sinto bem no que eu estou fazendo. E o Felipe fala, não, a gente percebe que você gosta, a gente também gosta muito do senhor e tal, 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 mas assim, você podia ser tanta coisa, você podia ser médico, você podia ser advogado, e você é professor. Eu falei, cara, é muito bom, é muito da hora. E aí ficou todo mundo assim, tipo, e aquilo ficou na minha cabeça. Né? Terminou a aula e tudo mais, e aquilo ficou na minha cabeça. E aí eu cheguei pro Felipe depois, no intervalo, e falei, Felipe, o que você quer fazer de profissão? Ele falou assim, eu quero ser médico. Eu falei, mas por que você quer ser médico? Ah, professor, que imagina ser, né, ressuscitar uma pessoa praticamente, né? Você salvar uma pessoa, salvar uma vida e, né, toda aquela adrenalina e tal. Eu falei, ah, chato, né? Nossa, Deus me livre um negócio desse. Eu não. E aí ele ficou olhando assim pra mim, tipo, como não? Porque no fundo, a escolha de uma profissão tem muito a ver com aquilo que ela absorve externamente. Com certeza esse meu aluno, Felipe, ele deve assistir séries americanas ou mesmo deve assistir filmes ou a mídia em geral que mostra a profissão da medicina romanceada até, como se fosse um grande Grey's Anatomy. Só que a vida não é bem isso. Ou o médico vai ser um Dr. House da vida. E a realidade não é essa. A gente sabe disso. A realidade de um médico não é esta. Por isso, muitos alunos de medicina tomam um choque com a realidade e depois eles demoram um certo tempo para se encontrar na realidade do que antes eles tinham romanceado. Já com a profissão de professor, é o inverso. Porque o que é apresentado é ruim, o que é apresentado é feio, o que é apresentado é pobre. Porque vejam, o aluno fala assim: olha, você é inteligente, sua aula é legal, você é bom, tal, 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 mas isso não é suficiente diante da enxurrada de informação que eu recebo e que às vezes eu vejo nos outros professores de negativo. Então você é um, Mateus. Mas existe um mundo que me fala que é muito ruim ser professor.
E o próprio professor contribui para essa imagem. Hum? Se a gente pega, e aí a gente entra no terceiro ponto, né? Professor olhando-se no espelho. Às vezes nós somos os grandes responsáveis por boicotar a nossa própria profissão, a nossa própria imagem. Você concorda? Eu tenho professor que chega na sala de aula e não gosta de ser professor, fala que é horrível estar ali, que é um péssimo, odeio estar aqui. Não, nossa, também não queria estar aqui. Pera lá, meu Deus. Olha o que está virando. E eu digo que eu errei já na minha carreira. Não tô, há um tempinho atrás, um aluno virou e falou assim para mim, olha, mas eu não quero estar aqui, quero ir embora. Eu falei, eu também quero ir embora, filho. Você acha que só você quer ir embora? Eu também quero ir embora. Eu falei isso. Hoje eu me arrependo, porque eu não deveria ter falado isso, eu acho. Não deveria. Porque significa o seguinte, se ele quer ir embora, é porque ele não quer estar lá, óbvio. E se eu falo que eu também não quero estar lá, então assim, imagina, é duas pessoas fazendo uma coisa que não quer fazer. Imagina se o médico está lá no consultório dele e não quer ser médico. Ou o advogado está lá no escritório dele e não quer ser advogado. Ou a moça que está passando minha compra está lá e não quer passar a compra. O que eu vou me sentir? Eu vou ficar bravo, eu vou reclamar os meus direitos, porque a moça que está passando a compra, eu quero que ela passe a compra bem passada, com educação, com respeito, com agilidade, né? Com parcimônia, que aquela pessoa do caixa me atenda bem. Mesma coisa, se eu for no consultório médico, eu quero ser atendido bem. Se eu vou conversar com o advogado, eu quero ser bem atendido. E por que com o professor isso tem que ser o inverso? Não, com o professor também tem que ser a mesma coisa. Eu tenho que prestar um bom serviço e gostar do que eu estou fazendo. Isso é muito importante. Talvez seja essencial, porque isso o aluno percebe, isso é transmitido para o aluno. O aluno capta isso, porque o aluno é idiota. Só você acha que o aluno é idiota, acho. Aluno é esperto para as coisas que ele quer ser esperto. Porque ele não quer ser esperto, você tem que dar esperteza para ele. E se a gente pega a história do que vem a ser professor, a impressão que dá é ladeira abaixo, né? Porque o professor, ele já teve uma, uma visão quase que divina. O professor teve lá uma concepção de ser mestre, de ser doutor, de ser o sábio dos sábios, né? De ter uma mente brilhante. Olha, minha filha vai ser professora. Nossa, que chique, ela vai ser professora. Olha o professor. Hum? Até virar, nossa, sério que ele vai ser professor? Coitado dele. Nossa, mas não tinha nada melhor. Foi o que sobrou, né? Nós perdemos então a imagem do que vem a ser a profissão. E se nós perdemos a imagem, automaticamente nós também perdemos a importância. E não só dos alunos para conosco, de nós para nós mesmos, mas consequentemente, talvez muito maior, da sociedade para com a gente. E o que eu quero colocar no encontro de hoje é que eu queria dizer que, assim, às vezes, será que nós não estamos sendo responsáveis por criar essa imagem? Será que nós não estamos sendo aqueles caras que parecem que foi que a gente não deu certo, que foi o que sobrou mesmo, que eu tô lá porque não tem mais nada para fazer? E infelizmente uma parcela dos nossos colegas validam essas afirmações. Já escutei aluno falando: "Ah, Matheus, aquele professor lá deve estar aqui porque não tem mais nada para fazer". Mas como que ele chegou nessa afirmação? Será que é porque o professor estava dando aula, entusiasmado?
estava tentando, não sei o quê? Ou será que o professor já entrava realmente derrotado? Cabeça baixa, que a vida tá difícil, que nada dá certo, que isso aqui é um lixo, isso aqui não presta, vocês são um lixo. Hum? O que talvez a gente tenha que fazer é mostrar para os nossos alunos que a gente deu certo na vida. E a gente deu certo na vida porque a gente escolheu ser professor. Hum? Não é? Não, eu dei certo na vida, eu escolhi ser professor. Eu quero ser professor, eu amo ser professor. É incrível ser professor. Esse é o primeiro passo. Esse talvez seja o grande passo. E aí, quando a gente pega a visão da sociedade, a gente vai vendo que foi sendo criada uma narrativa meio que generalizante de que, assim, olha, o professor é bravo, é carrancudo, é violento, até sem educação, os alunos têm medo do professor, né? Você assiste o filme e o filme mostra o professor assim, bravo, violento, autoritário. E aí, na primeira oportunidade, o aluno vai e faz uma piada dele, né? Tira um sarro dele, fura o pneu do carro, sei lá, taca papel na cabeça dele. Ou seja, olha a imagem que vai sendo criada desse professor, desse profissional. E aí você pega um menino assistindo uma série onde vira e mexe o professor é descartado, é tirado sarro, toma papel na cabeça. Me diz que aluno é esse, em sã consciência, que vai querer seguir essa profissão? Eu? Ficar lá na frente para tirar sarro meu? Para tacarem bolinha na minha cabeça? Para eu ser bravo? Para ninguém gostar de mim? Para furar o pneu do meu carro? Para eu ser mal amado, mal querido? Não, eu vou trabalhar de caixa de supermercado. Eu vou trabalhar de empacotador. Eu vou ser qualquer coisa. Claro, com todo respeito aqui. Vai ser caixa de supermercado, não é essa a discussão. Você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Estou dizendo o seguinte: eu vou ser qualquer coisa menos ser professor. A sala de aula se torna um lugar que ninguém quer colocar o pé, porque é um inferno. E o que a mídia, de certa maneira, mostra é só isso. E nada além disso. Noticiário, então, é pior ainda, né? Não mostra o trabalho que o professor está fazendo, porque também é papel da mídia, né? A mídia vai mostrar o que está dando errado. Pô. Deveria mostrar o que está dando certo, né? Ela vai mostrar o que está dando errado. Então, quais são as notícias de televisão com relação à escola? Entrou, matou, esquartejou, esfaqueou, o professor foi agredido, aí mostra o vídeo do professor sendo agredido em sala de aula, aí mostra a briga que aconteceu na sala de aula. E olha, e acontece mesmo. Mas vejam, eu não sei quantos milhões de professores nós temos no Brasil, nem quantas escolas nós temos no Brasil, quantas salas de aula, nem quantas pessoas são matriculadas na rede municipal, estadual, particular, federal, eu não sei. Mas se eu pego esse todo e puxo esses casos, vejam, são casos pontuais. São casos pontuais. E aí uma pergunta que eu faço, primeiramente, claro, para mim, é qual que é a nossa culpa com relação a isso? Onde está a nossa culpa? Se a mídia coloca essa visão, né? A sociedade compra essa visão de que eu fiz meu filho para ser médico, eu fiz meu filho para ser engenheiro, eu fiz meu filho para ser advogado, menos, pelo amor de Deus, para ser professor. Ele tem que dar certo na vida. Ele tem que dar certo na vida. A gente e outra, nós também, enquanto professores, não encorajamos eles a ser professor, né? Se aparece um caso dentro da nossa sala falando assim, nossa, eu quero ser professor, o que que a gente faz automaticamente? Foge disso, filho. Deus me livre. Não erre igual o professor aqui errou. Como assim? Como assim?
Você daria credibilidade para um médico que virasse para você e falasse assim, viu? Não faça como eu, hein? Eu errei pra caramba sendo médico, hein? Vá dar certo a vida. Você iria nesse médico? Eu não. Eu não acreditaria no que ele está falando. Eu não daria respeito para ele. Então, acho que um ponto que a gente pode traçar aqui é que a gente tem uma certa parcela de culpa, talvez, quando a gente também não motiva os nossos alunos a seguirem a nossa profissão. Porque se eu estou motivando ele a não ser igual eu estou desmotivando ele a me respeitar, a querer aprender, a querer prestar atenção em mim. E um dos culpados que a gente percebe disso é que às vezes nós entramos nessa linha porque a gente começa a contar a nossa vida inteira para os nossos alunos. A gente conta toda a história, né? Ah, porque minha filha está doente, ah, porque meu marido. E fica ali, meia hora, contando da sua vida aleatoriamente, sem fazer nenhum sentido com a disciplina. Então tá lá o professor de física, ele fala, nossa, tá difícil a minha vida, porque minha esposa. E depois, esse mesmo cara não quer que o aluno tenha intimidade com ele. Não cuide da vida dele. Era lá. Você está contando sua vida toda semana, todos os problemas que você tem em casa, todos os problemas que você tem com sua filha, e depois não quer que o aluno saia falando por aí. Veja, no Gênesis, né, falando aqui da Sagrada Escritura, né, no livro do Gênesis diz assim, ó, que somos imagem e semelhança de Deus. Ok? Transforma essa pergunta, transforma essa afirmação. Qual é a nossa semelhança e imagem como professor? Que semelhança que a gente tem com o professor? Sendo professor. Sendo professor. Qual semelhança? E aí entra uma coisa que é muito importante para nós, que a gente precisa cuidar da nossa imagem, né? A gente precisa cuidar do que a gente veste. Né? Tem professor que realmente não sabe que é professor. Você não sabe se ele está indo dar aula, se ele está indo para academia, se ele está indo dar aula, está indo para forró. Se ele está indo para dar aula, está indo para achar algum namorado, namorada. Você não sabe. Meu bebê, é seu trabalho, tá? Guarda isso. É o seu trabalho. E se é o seu trabalho, se vista como tal. Se vista como tal. E esse processo de buscar ter essa imagem e semelhança do que é professor passa também pelas próprias redes sociais. Muito cuidado com o que se publica, com o que se fala, com a imagem que você demonstra para os seus alunos. Uma vez, num domingo, eu postei no meu Instagram, falando isso, sigam lá no Instagram, que tem muita coisa boa lá. Hoje eu não posto mais, mas eu postei há um tempo atrás, acho que um longo tempo, eu tomando vinho. Eu acho que era um store de uma taça de vinho e eu colocando o vinho assim na mesa, tipo domingo, não sei o que e tal. Beleza. Na segunda-feira, na segunda-feira, eu entrei na sala de aula e ao entrar na sala de aula logo pela manhã, eu tropecei. Sabe quando você dá um trupicão? Eu dou um trupicão, mas beleza, nada demais. Sabe qual aluno virou para mim? Ele virou para mim e falou assim: Ê, professor, hein? Bêbado com vinho ainda, hein? Isso me marcou de uma maneira, porque me fez entender que o que eu faço lá fora tem reflexo no que eu sou aqui dentro. Este aluno me segue no Instagram, viu eu tomando vinho domingo, automaticamente associou o meu tropeção com eu estar bêbado. E perceba como a nossa imagem é muito, muito delicada. Porque para esse menino chegar lá na rua, chegar para o seu pai, chegar para sua mãe e dizer o seguinte: Nossa, o Matheus foi dar aula bêbado hoje cedo. É uma linha, é um start.
Aí, óbvio, claro que eu não estava bêbado, óbvio. Mas até eu provar isso, eu não provo. Eu não vou conseguir provar. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essa historinha que a gente fala assim: aqui dentro eu sou professor, lá fora eu sou igual a todo mundo. Não, guarda isso. Você não é igual a todo mundo. Você é professor. Você sempre será lembrado pelo papel que você ocupa. Ah, eu sou nutricionista. Beleza. E você está todo dia no McDonald's. A primeira coisa, quando alguém olhar e te reconhecer como nutricionista, é dizer o quê? Ah lá, é nutricionista, mas está aqui todo dia no McDonald's. Veja, a profissão, ou seja, a função que ele ocupa na sociedade, veio antes de quem ele é. Porque você assume uma nova característica, você assume uma nova roupagem, você é professor. Tanto é que quando você encontra um aluno na rua, quando ele chega em casa, ele fala o quê? Nossa, mãe, eu encontrei com o professor Matheus, eu encontrei com o professor Tadeu, eu encontrei com a professora Giovana. O seu aluno não chega para os pais dele e fala assim, eu encontrei com o Matheus. Porque o pai vai falar assim, que Matheus? Ele fala o quê? O professor. Então, automaticamente fala aqui, nossa, eu encontrei com o professor Matheus na rua hoje. Eu encontrei com o Matheus no carnaval. Transtornado, drogado, bêbado. E depois eu quero que esse mesmo aluno, lá na sala de aula, me respeite porque eu sou professor. Você é professor o tempo inteiro. O médico é médico o tempo inteiro. O nutricionista é nutricionista o tempo inteiro, meu amor. Agora, se você acha que uma hora você é e uma hora você não é, para o aluno é muito difícil compreender. Claro que nós podemos ter vida social, temos que ter vida social, mas temos que ser imagem para esses alunos de uma vida social saudável, boa, equilibrada. Na verdade, né? Éticos, éticos, né? Com moral, com estrutura, porque senão, do contrário, a gente vai ser a chacota. Ó, vai ser o professor bêbado, vai ser a professora biscate, vai ser o professor drogado, vai ser o professor que dá em cima das menininhas na rua, vai ser o nutricionista que se entope de McDonald's, é tipo dentista que tem dente podre. Não vai casar as coisas. E você vai ser uma farsa. Você vai ser um personagem. O que é um personagem? Personagem é aquele que é separado do ator. O ator se veste, se coloca no personagem e por aquele tempo ele é um personagem. Ou seja, ele não é real. Aquilo que ele fala, aquilo que ele faz, não é ele, é o personagem. Se eu entro nessa teoria de que eu sou professor na sala de aula e fora da sala de aula eu não sou professor, eu também estou atrelado, então, a abrir a possibilidade de pensar que aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou sendo, não é real, é só um personagem. E aí não tem o quê? Embasamento, não tem estrutura, não tem profundidade. E isso a gente aprende, infelizmente, fora da sala de aula, né? Fora da faculdade. Não teve um Vygotsky, não teve um Paulo Freire, não sei lá, não teve nenhum movimento montessoriano, não teve um Piaget e toda essa companhia aí, meu Deus do céu, que falou sobre isso. E eles não vão falar mesmo, porque eles não estão na realidade, eles estão no mundo imaginado. Então, entendam, nós temos uma imagem para construir, e essa imagem tem sim uma parte que é responsável por nós, que nós somos responsáveis por ela. Tá bom? É isso. Siga-nos, acompanhe, ative as notificações. O que eu falei. Peço desculpa se eu ofendi, mas tá aí, tá publicado e já foi. Tá bom? Um abraço, obrigado. Deus abençoe a todos.